Olá, meu irmão, meu amigo, sejam muito bem-vindos a essa série de lives Mídia Simples e Descomplicada para a sua igreja. Gente, sejam muito bem-vindos a essa série de lives. A gente vai falar aqui durante alguns dias sobre o departamento de mídia nas igrejas. Um trabalho que seja simples e que seja descomplicado, né, para a igreja de vocês. Vai ser um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Anastácio, da Plan Produções, e já atuo nessa área aí para igrejas, voltado para igrejas, já tem um bom tempo, na verdade, 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos que eu já estou atuando aí com esses trabalhos voltados diretamente para a mídia das igrejas. Ok? Então, hoje a gente está iniciando, né? Iniciando a mídia da sua igreja. O que eu devo saber? Iniciando a mídia da minha igreja, o que eu devo saber? Né? São os nossos primeiros passos nessas 20 lives que teremos voltados para este trabalho. Né? A nossa intenção aqui é justamente ajudar, auxiliar que aquele que não tem um departamento de mídia ainda na sua igreja, que possa constituí-lo da melhor maneira possível, da forma mais prática possível. Então a gente vai estar trazendo aqui muito material legal sobre experiências que eu já passei nesses 10 anos de caminhada e também sobre coisas práticas de fato, né? A gente vai trazer aqui atividades práticas, a gente vai mostrar equipamentos, desde equipamentos que a gente precisa comprar e investir algum dinheiro, se a sua igreja tiver essa possibilidade, como o nosso principal foco, mostrar aquilo que é simples, aquilo que é totalmente descomplicado para a mídia da sua igreja. Ou seja, o principal ponto, nós vamos trabalhar com o celular. Com o celular hoje, a gente consegue fazer muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa bem feita para a sua igreja. E essa que é a nossa intenção, conseguir compartilhar esse nosso conhecimento ao longo de todo este período. Tá? Bom, vamos lá. Quem é o Hugo Anastácio? De onde ele vem? Né? Onde ele trabalha? Com o que ele atua? Quanto tempo? Como que ele começou isso tudo? Então, gente, o Hugo Anastácio, hoje ele sou eu, né? Óbvio. Hoje ele é produtor e diretor da Plan Produções, e eu atuo há mais de 10 anos com produção de conteúdos para igrejas. Como que eu comecei isso? Eu há muitos anos atrás, ou seja, mais de 10 anos atrás, eu via muitas coisas em algumas determinadas igrejas que às vezes a nossa igreja não conseguia realizar, não conseguia fazer, produzir. Por que que a gente não conseguia produzir esse material? Porque há 10 anos atrás tudo era muito diferente, gente. A gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. E eu fui me apaixonando por esta área. Eu via muita coisa acontecer em algumas igrejas. A minha igreja, a igreja a qual eu fazia parte na época, não atuava ainda nesta área, eram poucas coisas. E eu sempre trabalhei com o departamento de mídia em alguns departamentos da igreja, não para a igreja como um todo, como eu trabalho hoje específico, mas trabalhava muito para o departamento dos jovens e ali sim a gente já produzia algumas coisas. Ali eu comecei a produzir alguns conteúdos. E apaixonado por esta área, eu comecei a trabalhar para alguns corais na igreja. Eu vou resumir um pouquinho da minha história só para vocês terem noção de onde a gente vem e como que a gente tem feito isso tudo. Tá? Então eu comecei a trabalhar para o departamento de jovens e ali eu comecei a trabalhar para alguns corais, até que com muita dificuldade de aprendizado, de tudo, porque a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, gente. Então a gente, até mesmo na internet, a gente não tinha vasta quantidade de produtos que a gente tem hoje. Então, isso foi um caminhar muito longo, muito demorado, né, para mim na época. A falta de investimento, né, os recursos eram poucos. Então, isso foi complicado na época, foi muito complicado na época. Ainda é complicado hoje em dia,
a quantidade de recursos que às vezes você precisa desprender. E é sobre isso que a gente vai falar. É justamente por isso que eu comento várias vezes, e vocês vão me ver falando isso muitas vezes aqui durante os 20 dias de lives, que a gente preparou já um conteúdo muito legal, que com um simples celular a gente consegue fazer muita coisa. Há 10 anos atrás isso não acontecia, a gente não tinha essa qualidade que a gente tem hoje dentro de um celular, a gente não tinha isso há 10 anos atrás. Então foi muito difícil. Era difícil de recurso financeiro, era difícil de recurso técnico, né, para a gente conseguir aprender de fato alguma coisa. Mas a verdade é que por muitas vezes eu pensei em parar essa caminhada aí. Por algumas vezes eu pensei em parar realmente. E muitas vezes eu voltava para casa chateado por não conseguir concluir, por não conseguir fazer de fato o que eu estava me propondo, o que estava nascendo no meu coração de vontade de fazer realmente. Às vezes eu não conseguia realizar, né? Então eu voltava às vezes para casa chateado. Isso aconteceu não foi só uma ou duas vezes, foram muitas vezes mesmo. Né? Até que um belo dia eu decidi realmente tocar aquilo ali para frente. Eu fiz um investimento mínimo na época necessário, consegui adquirir a minha primeira câmera e dali para frente as coisas começaram a fluir melhor. Né? Eu consegui adquirir um equipamento, eu consegui algumas pessoas que me ajudaram na época, que foram os meus mentores, digamos assim, né, na época. Né? Hoje a gente tem muitas mentorias por aí, na verdade naquela época eu tive duas pessoas que foram meus mentores, pessoas que trabalhavam já em produtoras grandes e que me ensinaram muita coisa, né? E eu agradeço a Deus pela vida deles, porque conseguiram me ensinar algumas coisas e foram o meu pontapé inicial. Então, dali para frente, aí a gente mostra a importância, né, da gente ter um mentor de fato, alguém que já percorreu aquele caminho ali nosso, né, para a gente conseguir caminhar, né, naquela mesma direção e às vezes poupar energias, né, poupar energia, poupar esforços desnecessários, porque às vezes tem alguma pessoa ou outra que já passou por aquilo ali e já consegue te ajudar nessa caminhada. Então, agradeço a Deus pela vida dos meus mentores, né? Agora, eu não vou citar nomes, porque eu sei que tem mais alguns que me ajudaram também, algumas coisas pontuais, mas foi um período muito difícil de iniciar, mas um período que me trouxe muita experiência, e muita experiência boa. Muita experiência boa que eu trago isso comigo no decorrer desses 10 anos. Né? Então, enfim, este é o Hugo. Este é o Hugo que começou há mais de 10 anos atrás, num período de bastante sacrifício, digamos assim, nesse sentido, de poucos recursos econômicos, poucos recursos técnicos, mas que em determinado momento decidiu vencer essa etapa. Por quê? Porque ele enxergou que existia algo maior neste propósito, que existia uma missão dentro disso tudo, que precisaria ser concluída, que precisaria ser exercida. E aqui estou eu, 10 anos depois, compartilhando essa experiência e preparando um material muito bacana, um vasto material, e eu creio que está muito legal, muito completo para passar para vocês, porque eu tive quem me ajudou há 10 anos atrás, e hoje eu quero ajudar mais pessoas a conseguirem fazer com que a mídia das suas igrejas funcionem e funcione bem, com este propósito também, com esta missão principal, este propósito de levar a palavra de Deus a infinitos povoados, a qualquer lugar do mundo que tenha um sinal de internet e o mínimo de um celular também. Então essas pessoas também poderão ouvir e ler da palavra de Deus através da sua vida, através da mídia da sua igreja. Essa que é a intenção. Depois que eu descobri, gente, essa missão, esse propósito, que eu vou falar sobre isso no decorrer desses dias todos, eu percebi que essas dificuldades, elas não iriam me parar de maneira alguma, como não me pararam de fato. Então foi isso que eu percebi e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Aí então eu comecei a ajudar algumas pessoas,
Muitas pessoas já me pediram para ajudar, para fazer cursos e etc. A gente trabalha com produção fotográfica, a gente trabalha com produção de imagem, de vídeo e etc. e tal. E quantas vezes eu consegui ajudar essas pessoas pontualmente, né? Eu estou recebendo aqui a mensagem do meu amigo Pedro, que disse que fez lives na paróquia nessa Páscoa com as nossas dicas. Muito bacana, Pedro. Legal, legal, muito bacana. O Pedro é meu amigo lá do Sul, né, Pedro? E esses dias a gente trocou uma ideia muito legal aqui pela internet. Depois a gente falou ao telefone também e trocamos umas ideias, umas experiências. Enfim, eu consegui compartilhar algumas dicas do que a gente utiliza por aqui, né, que a gente faz aqui bem sucedido. Grande abraço, meu amigo Pedro. Muito legal falar contigo, receber sua mensagem aqui, né, que tá aí um amigão que já utilizou algumas das nossas dicas também para aprimorar o trabalho dele, né? Fez aí lá na paróquia as transmissões das lives do período de Páscoa agora, no dia da Páscoa. Muito bom, Pedro. Fico feliz de saber. Muito legal mesmo. Mas então, é justamente isso que a gente quer passar, gente. É isso que a gente quer conseguir compartilhar com vocês aqui. Compartilhar as nossas experiências, compartilhar com vocês o que a gente tem feito e tem sido produtivo, tem sido promissor, né? Que tem sido bom, que tem trago resultados. Então, depois que eu descobri essa missão de fato, esse propósito, para o motivo pelo qual eu tenho exercido esse trabalho e eu consegui já compartilhar com algumas pessoas, eu me vi meio preso na situação, porque eu não conseguia realmente, né, levar para todas as pessoas que eu gostaria de levar, né? Pela ausência de tempo é o principal complicador para a gente hoje em dia, é a nossa ausência de tempo, né? Quem aí que tem muito tempo sobrando, é difícil. Mas enfim, eu aproveitando este período agora, dessa quarentena, tanta gente em casa, apesar de a quarentena pra gente, eu falar aqui com a minha esposa Priscila aqui em casa, que a nossa quarentena não chegou muito, né? Porque os trabalhos de internet aumentaram. Consequentemente, é óbvio que os nossos trabalhos, né, estão só crescendo, só aumentando. Então a gente está no home office, mas a gente tem trabalhado muito. Mas isso, graças a Deus, tem sido muito bom. A gente tem podido ajudar algumas igrejas, algumas pessoas. A gente tem podido ajudar a nossa igreja, né, a igreja que eu faço parte e que eu coopero no departamento de mídia, né, até hoje. Então, isso tem sido muito bom. Mas, gente, vamos lá. Qual o propósito principal disto tudo? Qual o propósito principal disso tudo? Qual a sua maior e principal intenção no departamento de mídia da sua igreja? Vamos começar o nosso conteúdo. Qual a sua principal intenção, o seu principal propósito no departamento de mídia da sua igreja? Nós estamos falando para as igrejas de maneira geral. Igrejas. Qual o seu principal propósito nisso tudo? Quando eu falei para vocês aqui no começo que eu descobri realmente um propósito nisso tudo, que eu descobri qual era a minha missão dentro deste cenário, digamos assim, eu descobri o quanto a gente tem o poder, digamos assim, de levar o nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a pessoas que nunca antes pisaram em uma igreja evangélica, por exemplo, né? Então, isto começou a fazer diferença na minha vida. Foi a partir daí, a partir deste momento, que eu comecei a perceber que aquelas dificuldades não poderiam me parar. Então, é justamente isto que eu trago de base para vocês nesse nosso material. Qual é o principal propósito, qual é o principal motivo pelo qual o departamento de mídia da igreja de vocês precisa funcionar? Qual é o principal motivo pelo qual você tem feito este trabalho ou você deseja fazer este trabalho? Gente, o principal motivo do departamento de mídia da sua igreja funcionar, o principal motivo de você querer trabalhar na sua igreja é levar o nome de Cristo para as demais pessoas. Para as pessoas que não conhecem ainda o nome de Jesus, para as pessoas que conhecem e estão afastadas, para as pessoas que
talvez nunca pisaram dentro de uma igreja, nunca tiveram a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus para elas. Este é o principal propósito do departamento de mídia. E aqui dentro dessas lives, no decorrer desses dias, nós vamos falar muito, mas muitas ferramentas boas, muitas formas, muitas técnicas de como levar o nome de Jesus através das mais diversas situações dentro da mídia da sua igreja. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer levar. E a gente precisa mostrar para as pessoas que trabalham nesses departamentos de mídia, para as pessoas que trabalham e querem trabalhar, que precisam, estão vendo que a igreja precisa melhorar numa questão, precisa melhorar num ponto, em outro. Todos os dias a gente vai estar entrando aqui a partir das 10h30 da noite, de segunda a sexta. Essa semana que nós começamos na terça-feira, mas nós vamos até no sábado, tá? E depois nós vamos de segunda a sexta-feira, sempre às 10h30 da noite, trazendo justamente isso. Ferramentas, técnicas, formas de escrita, o que a gente consegue fazer dentro de um celular para a gente atingir pessoas com uma fotografia, gente, uma pitadinha. Uma fotografia que eu fizer. Esta fotografia precisa necessariamente estar mostrando algo. Olha só isso. Já fica uma dica, uma prévia do que vem por aí. Essa fotografia ela precisa estar mostrando alguma coisa que chame a atenção das pessoas que estão, entre aspas, fora da igreja, e que ela seja atraída por esta imagem de maneira que ela se sinta interessada por aquele assunto. Este é o motivo do departamento de mídia da sua igreja realizar o trabalho fotográfico, gente. É esse que é o motivo principal. Meu amigo Pedro Stein, fotógrafo aqui, que eu acabei de falar sobre ele, missão de fazer com que a mensagem de Cristo não fique apenas dentro das paredes da igreja física, mas que chegue até a casa das pessoas, fazendo com que elas sejam testemunhas de Cristo. Ó que top! Gente, é isso aí. Não ficar ali dentro das 4 paredes físicas da igreja. Gente, tem algumas lives nossas que a gente preparou nesse sentido, e que a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai trazer muito esse conteúdo. No Instagram parece que está fluindo bem, gente. Mas eu acho que no YouTube está dando uma travadinha. Enfim, sobrecarga da internet, né? Isso que a gente passa e que a gente também vai falar. A gente também vai falar sobre isso, por exemplo, quando a gente abordar o assunto das lives, né? O que a gente precisa para realizar uma live na nossa igreja com qualidade? A gente precisa, por exemplo, de um bom sinal de internet, não é mesmo? Hoje, por exemplo, eu já estou passando aperto aqui com a minha internet para a transmissão no YouTube. Tá dando umas travadinhas aí, mas enfim, tá tudo sendo gravado. Depois a gente sobe na íntegra, se for necessário. Mas, gente, esta é a nossa principal missão. É isso que a gente tem que ter como nosso propósito principal aqui dentro do nosso departamento de mídia, dentro do departamento de mídia da nossa igreja, ok? E a gente vai seguir adiante. Se vai fazer uma propaganda, gente, a intenção é atrair essas pessoas que estão fora das 4 paredes, que estão em outro local, como o Pedro falou aí, que não estão inseridas ali dentro da igreja, mas que elas recebam também a mensagem de Cristo, a mensagem cristocêntrica que a gente prega, que a gente crê, que a gente acredita. Esta é a intenção principal. A gente vai fazer uma fotografia, como eu falei, essa fotografia ela chame a atenção de maneira que a pessoa tenha desejo de saber o que mais se passa por ali, de saber um pouco mais daquele conteúdo, de saber, poxa, eu estou no departamento de mídia dos jovens da minha igreja. Eu preciso fazer uma fotografia que atraia os jovens para aquela realidade, que mostre que aqueles jovens ali, por exemplo, têm algo diferente, têm um sorriso diferente, têm uma empatia diferente. Uma fotografia religiosa que mostre a transcendência
que mostre a espiritualidade e não simplesmente uma imagem qualquer. É justamente isso, Pedro. É justamente isso aí. Que a gente consiga mostrar algo a mais, que a gente consiga mostrar a espiritualidade por trás daquilo tudo ali. E isso tem que ser atrativo para a pessoa neste sentido, né? Tem que ser atrativo para a pessoa neste sentido, para as pessoas que vierem a visualizar a sua imagem, que visualizarem, por exemplo, o vídeo que você estiver fazendo, o trailer, às vezes, daquele evento, né? É um outro trabalho que eu gosto muito de fazer. Então, resumindo, gente, o nosso trabalho no departamento de mídia tem que ter este propósito, esta missão e tem que glorificar o nome de Cristo, o nome de Deus em todas as coisas, né? Isto é um dos propósitos, quer dizer, é o propósito, na verdade, é a missão, é o propósito principal dentro de um departamento de mídia. Eu falo muito isso com o nosso departamento de mídia ali, com as pessoas que a gente trabalha. Eu sempre toco neste assunto, eu sempre comento sobre isso. Gente, o nosso foco principal, que a gente não pode perder nunca, pode equipamento travar, pode internet travar, pode tudo acontecer, pode equipamento, telão de LED parar, pode tudo acontecer. O nosso foco tem que ser único e especial. O nosso foco é levar a palavra de Deus para as pessoas que estão impossibilitadas ou que não têm o desejo, naquele momento, de estar dentro das quatro paredes de uma igreja, digamos assim. Eu falo sempre e falo muito isso com eles. É algo que a gente não pode, de maneira alguma, deixar para trás, se esquecer desse nosso foco principal, tá? Outra coisa legal que a gente comenta hoje para a gente iniciar é o que você vê, como você vê o trabalho do seu departamento de mídia, se você já tem um departamento de mídia ou se você ainda não tem e quer iniciar, como você vê o seu departamento de mídia daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? Por que eu falo isso, gente? Porque eu sou sonhador, tá? Eu sou bastante sonhador. E há 10 anos atrás, eu sonhei em estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Quando eu comecei a descobrir o meu propósito, a minha missão, eu falei, eu quero chegar num ponto que eu possa levar a palavra de Deus através do meu trabalho, através daquilo que eu faço, eu posso viver daquilo que eu faço dentro das produções, né, e trabalhar com as igrejas como eu trabalho hoje em dia. Quantos anos que eu já trabalho, que eu produzo para as igrejas, levar o nome de Cristo e no decorrer do tempo eu ainda acrescentei um tópico a mais. A princípio eram estes, viver disto e levar o nome de Cristo através do meu trabalho. Eu já consegui juntar as duas coisas. Só que eu acrescentei um tópico a mais, eu estou começando hoje praticamente, né? Que é poder compartilhar todo esse conhecimento de maneira que mais pessoas também possam viver com isto, conviver e viver deste trabalho, quiçá, que possam também levar o nome de Cristo cada dia melhor, mais e com mais qualidade através deste trabalho e que um dia também consigam compartilhar tudo o que aprenderam e consigam, quem sabe, em algum momento falar, eu tive um camarada que fez umas lives aí há alguns anos atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, 5 anos atrás, um tal de Hugo Anastácio da Plan Produções, e que ele foi uma das pessoas que me ajudou a começar. Nossa, eu teria um prazer imenso em participar de uma live dessas, hein? Por favor, compartilhem comigo. Mas então, gente, como que você se vê e como que você vê esse departamento seu, esse trabalho que você executa hoje? Esse trabalho que você executa hoje é muito maior do que aquilo que você possa, com os olhos naturais, perceber hoje, né? É muito maior isso, é muito, muito maior. A gente pode chegar muito além daquilo que a gente está imaginando, que aquilo que a gente está pensando para o dia de hoje, de fato. Como recrutar pessoas para esse serviço?
Sou dirigente da congregação e preciso de pessoas para fazer nossa mídia, mas como reconhecer nelas a aptidão para esse trabalho? Rodrigo, muito legal isso. E realmente a gente vai abordar isso muito específico. Tem uma live nossa, Rodrigo, que vai ser muito específica sobre esse assunto, muito específica mesmo. Uma live a gente fala sobre eu trabalho sozinho, né? Beleza, tem gente que trabalha sozinha na live sobre esse assunto, né? Para quem trabalha sozinho, né, na igreja, no departamento de mídia. Ela é o departamento de mídia da igreja dela e faz praticamente tudo. Então a gente vai falar sobre isso. E em outra live a gente vai falar específico com as pessoas que precisam recrutar mais pessoas. E também vamos falar para quem já tem equipe, para quem já trabalha com equipe. Enfim, eu não lembro direito a divisão. Se eu não me engano, todos esses assuntos estão em 2 lives, que a gente também vai abordar aqui para frente. Tá bom, Rodrigo? Fica com a gente aí, troca ideia comigo, me chama aí também pelas redes sociais, tá? Que a gente vai trocando ideia. Eu não vou conseguir abordar todo este assunto aqui agora, porque a gente tem um material específico para isso, tá, Rodrigo? Resumidamente, a gente precisa de alguém que goste daquilo ali. A gente precisa, assim como nós mesmo, né? Eu gosto, eu amo isso daqui que eu faço. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo poder produzir para igrejas de maneira geral, eu amo poder fazer uma live, poder transmitir um culto online. Então, o que você precisa a princípio é isto. E eu vou ensinar técnicas de como você atrair essas pessoas, de como você realmente fazer um convite. Eu vou mostrar aqui algumas ferramentas dentro do celular, eu vou falar, ó, vai no aplicativo tal, vai na ferramenta tal, e ali você vai produzir uma arte assim, assim, assado, com esse conteúdo, que você vai conseguir fazer convites para as pessoas que queiram ingressar no departamento de mídia da sua igreja. Tá bom, Rodrigo? Então, assim, a gente vai trazer esse material aí, tá? Então, a live vai ser um material mais completo, tá ok? Qualquer coisa você pode me chamar aí, que a gente vai trocando ideia também. Eu estou super à disposição para gente compartilhar desses assuntos, tá ok? Então, gente, o que eu quero, e que eu precisava muito deixar hoje para a gente iniciar estas lives é justamente isso. O propósito, a nossa missão, aquele nosso propósito inicial para a gente trabalhar com isto tem que ser glorificar o nome de Cristo através de tudo que a gente vai fazer e conseguir levar o nome de Cristo ao maior número possível de pessoas. É esta que é a nossa missão. É para isto que um departamento de mídia de uma igreja funciona. Este tem que ser o nosso foco principal. Tá ok? Então, resumindo para vocês, sobre o que a gente falou hoje é justamente isso, é o nosso propósito principal, a nossa missão principal dentro de um departamento de mídia da nossa igreja. Foi muito bom estar aqui com vocês na nossa primeira live. Né? Eu quero dizer o seguinte, vou repetir aqui, que a gente vai entrar todos os dias às 10h30 da noite, tá? Todos os dias às 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Temos tópicos muito relevantes, tópicos práticos, tá? Nós temos tópicos, por exemplo, não tenho grana para investir nisso daí, Hugo. Você está falando esse monte de coisa aí de mídia e tal, eu não tenho grana para isso. Eu vou te mostrar que com um simples celular, por isso que a gente está falando sobre mídia simples e descomplicada para a sua igreja. Eu vou te mostrar que com um simples celular você vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Você consegue fazer fotografias boas, você consegue fazer vídeos bons, você consegue fazer artes boas, você consegue editar as fotos que você fez, você consegue editar os vídeos que você fez, você consegue constituir as redes sociais da sua igreja, você consegue produzir lives para a sua igreja. Tudo isso a gente precisa de um contexto geral. Né? A gente precisa de outras questões que venham junto com isto, mas questões que não requerem grandes investimentos. Então, por exemplo, que eu estava falando aí, a gente tem lives sobre não tenho grana para investir, Hugo. Beleza, se você tem um celular e um sinal de internet, você já consegue fazer muita coisa boa e muita coisa bem feita. Hugo, eu tenho grana, eu já tenho um equipamento aqui, a gente tem como conseguir equipamento, a gente tem como comprar e etc e tal. Também vamos falar sobre os equipamentos mínimos necessários para você
conseguir fazer uma boa produção também e tal. A gente vai falar muita coisa aqui. Então, tanto coisas práticas como, por exemplo, Hugo, meu pastor não investe no departamento de mídia. Nossa igreja tem um caixa razoável, mas o pastor não investe. Ele não gosta disso. Enfim, a gente vai falar muita coisa sobre como você abordar esse assunto com o seu pastor. O meu pastor, o meu padre aqui, a gente tem uma verba, mas eles não gostam muito sobre isso. Você está conseguindo abordar esse assunto de maneira proveitosa, de fato, de maneira atrativa para ele? Você já conseguiu perceber o que atrai nele de fato? Você está conseguindo, gente, abordar de fato esse assunto com o seu pastor? Eu, por exemplo, eu tive uma reunião no final de ano com o meu pastor que mudou a visão dele para algumas coisas. Por quê? Eu consegui chegar num ponto X ali de abordar o assunto com ele de uma forma específica que atraiu mais a atenção dele. Então, isso já fez uma grande diferença para mim. Isso daí a gente também vai abordar nas demais lives, tá? Mas além disso, uma vez por semana, a gente vai trazer para vocês um presente legal também, tá? A gente vai trazer para vocês aqui algumas coisas legais que vão ajudar muito vocês também no sentido de organização das redes sociais de vocês, no sentido prático mesmo, digamos assim. Mas a gente vai trazer alguns conteúdos aqui quase prontos para ajudar vocês, né? E que a gente vai ensinar vocês como utilizar esses conteúdos para divulgar os trabalhos de vocês aí. Acompanha com a gente, não dá vontade de parar, né? A gente vai falando. Isso aí, bem lembrado, Priscilinha. Galera, compartilha pra gente esse conteúdo. A gente precisa atingir o maior número possível de pessoas, principalmente neste sentido. Levar o nome de Cristo a maior quantidade possível de pessoas. Quando o Rodrigo me fala aqui, por exemplo, no Facebook, que a gente, da congregação dele, que ele precisa atingir as pessoas para ajudá-lo nessa produção, que ele quer ajudar mais pessoas através desse trabalho, a membresia dele que ele já tem hoje em dia, é justamente isso que a gente precisa compartilhar, que são essas pessoas que a gente precisa atingir. Eu preciso atingir as pessoas que querem trabalhar com esse material, que querem trabalhar com as mídias das igrejas, gente. A minha intenção é ajudar vocês a levar o nome de Cristo o mais longe possível, tá? Então essa é a nossa intenção principal. Gente, muito obrigado para todo mundo que acompanhou aí com a gente. Foi muito bom, foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessa primeira live. Estou muito feliz em conseguir colocar esse projeto para frente. Tanta gente que já me pediu para fazer curso, para ensinar. Foi muito legal, muito bacana, muito bom. Fiquei muito feliz, estou muito satisfeito. Ok? E o meu primeiro passo dessa missão está sendo cumprido agora. Obrigado, gente. Beijo e abraço para todos vocês e até amanhã. Valeu!